obrigado àqueles que nos assistem pelos canais da Campus Party. E vamos dar início a mais um painel, o painel Cidades Inteligentes e Humanas, Inovação e Transformação. E, de comum acordo aqui com os nossos palestrantes, quem começa falando é o professor Vanderlei Gondim, né, um amigo de longa data, colega professor como eu, e que vai começar a expor aí suas ideias. Gondim, a palavra é sua. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Jorge, eu separei 2 minutos da minha fala para fazer uma homenagem a uma pessoa que eu acho que começou todo esse processo de discussão de cidades inteligentes aqui na região, o Cláudio Nascimento. Então, o Cláudio é um amigo de longa data, o Cláudio esteve aqui em Petrolina há 5 anos atrás, e começamos essa discussão. De imediato, já fizemos um hackathon aqui em Petrolina, descobrimos assim, muita coisa bacana, muitas soluções interessantes. Logo em seguida, criamos o webinário de Cidades Inteligentes do Vale de São Francisco, e já está na sua 4ª edição. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma edição do evento, concluímos agora há 1 hora, e daí também nasceu um outro projeto, ou seja, uma sementinha que já está frutificando. Então, um outro projeto, que é o Colaboratório, que é um projeto de inovação urbana. Esse projeto, no seu formato, ele é único no Brasil. Ele é único, ele está radicado no Instituto Federal, no campus Petrolina. E agora, em primeira mão, essa notícia está sendo dada agora em primeira mão aqui na Campus Party, Petrolina vai ter o primeiro programa de rádio do Brasil sobre cidades inteligentes. Então, a partir do final de novembro, nós vamos iniciar, porque o rádio ainda é um meio muito democrático, e nas cidades do interior usa-se muito rádio, então é algo que a gente considera que vai dar um alcance, né? A gente vai ter a possibilidade de trazer mais gente para essa discussão, tá certo? Então, é um motivo de muito orgulho estar aqui nessa poltrona, você sabe disso, o trabalho que a gente tem feito em torno dessa discussão das cidades inteligentes. Então, baseado nisso, eu tenho feito algumas pesquisas de maneira informal, eu venho fazendo desde o início do mês, e complementei essa pesquisa informal aqui nos corredores da campus, sobre o que se sabe sobre cidades inteligentes. E o resultado realmente é preocupante. A gente vem falando aqui sobre cidades inteligentes em todos os painéis, interessante isso. A gente está falando de coisas muito além, a gente está falando em blockchain, inteligência artificial, a gente está falando de uma série de coisas, mas o básico, muita gente não sabe. A gente está muito adiantado nesse sentido, mas o básico as pessoas não sabem. Significa dizer, Jorge, que nós estamos esquecendo o protagonista de todo esse processo, o cidadão. Estamos esquecendo o cidadão. As cidades elas estão desenvolvendo seus projetos, começando do 3º passo. E o primeiro passo, que é contar com a colaboração, com o engajamento do cidadão, e isso não está acontecendo. Né? Então, nós temos aqui prefeitos, acho que vereadores, secretários, é interessante pensar sobre isso, é interessante ouvir as pessoas primeiro, privilegiar o cidadão primeiro. Então, eu compilei essas dúvidas principais, eu trouxe aqui essas dúvidas para a gente discutir bem rapidinho, por conta do tempo a gente vai ter que dar uma acelerada, mas eu acho interessante trazer essa discussão para que a gente torne mais claro esse conceito das Smart Cities. Vamos lá, então. Pessoal, sempre que eu começo uma discussão, eu sempre faço essa pergunta. Para onde quer que eu vá, eu sempre começo com essa pergunta. Eu deixo essa reflexão. O que você fez pela sua cidade hoje? Todas as palestras que eu faço nas escolas, eu tento fazer um trabalho de sensibilização nas escolas, e este trabalho sempre começa com essa pergunta. E aí fica a dúvida, o que você fez pela sua cidade? O que é que você está fazendo? De que forma você está contribuindo? Ou você está só reclamando? Né? O que exatamente você está fazendo e de que forma você está contribuindo para a sua cidade? Pessoal, esse conceito de cidades inteligentes, ele é muito amplo, muito. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar mais de 70 conceitos diferentes. Esse conceito de Smart Cities, ele depende muito da dimensão. Exemplo, se você for olhar a dimensão técnica, você vai perceber que, por exemplo, Microsoft, IBM, Cisco, tem uma definição de cidades inteligentes, mas é uma definição bem mais técnica. Então, para onde você vá, para essas dimensões que você aponta aqui, você vai perceber que existe um conceito relacionado. Então, não existe ainda um conceito pronto de cidades inteligentes. Existe um padrão
de conceito. Não existe ainda. Então, está muito relacionado a essas dimensões que a gente está vendo aqui. Então, cada dimensão puxa um conceito para si. Esse é o conceito que eu acho que é mais completo, que é o do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz, assim, muito rapidamente, uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. Lembra que eu falei? As pessoas em primeiro lugar. O cidadão como protagonista. Incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã. Então, a tecnologia ela entra aí como meio. Tecnologia não é o fim. Cidades inteligentes, pessoal, não tem um fim. O importante está na trajetória, no caminho que você persegue até construir realmente uma cidade inteligente. Smart Cities favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável. Então, tem esse tripé, né? A cidade tem que ser inteligente, ela tem que ser humana e, acima de tudo, ela tem que ser sustentável. Tornando mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando vidas. E, por falar em resiliência, né? Quantas cidades foram resilientes agora na pandemia, né? Elas tiveram que ser resilientes, elas tiveram que se reinventar. Elas passaram por um processo rápido de transformação digital. Na marra, como a gente costuma dizer aqui, ou naturalmente, como a gente também costuma dizer aqui no Nordeste. Eu sei que não foi fácil, mas está conseguindo se sobressair e a gente tem muitas soluções inteligentes que permitem que isso aconteça. Opa, foi demais. Muito se perguntou também nessa pesquisa que eu fiz, então, o que exatamente provoca o surgimento das cidades inteligentes? Então, pessoal, um primeiro problema é justamente isso aqui, densidade populacional. Então, o Brasil, vocês vão ver nessa parte aqui em vermelho, que no Brasil, 85% da população vive na zona urbana. Isso é preocupante. Você não precisa ir muito longe para ver exatamente a consequência disso. Né? Você tem problemas sociais, você tem problemas de educação, você tem problemas de segurança. Qualquer cidade que você vai ver pessoas dormindo nas ruas, pessoas desempregadas e passando necessidades. E aí você vai ver que não só o Brasil, mas México, Argentina, Estados Unidos, ali Reino Unido também, Alemanha, são os países que encabeçam essa lista aí dos países que têm a maior densidade populacional, né, habitando aí a zona urbana. Outro questionamento que eu recebi nessa pesquisa primeiro, como se começa um processo de cidades inteligentes? E dentro de outras pesquisas que eu fiz, mundo afora, a maioria dos projetos, eles privilegiam, primeiro, o acesso limitado à internet. Mas por que o acesso limitado à internet? Pessoal, primeiro, a média de celular per capita no mundo é 2,5. 2,5 por pessoa. Então, nesse caso, as cidades e os projetos estão usando isso, né, como uma oportunidade de chegar mais facilmente até o cidadão. Então, dessa forma, a partir do momento que eu sei que a maioria dos cidadãos eles possuem um smartphone, eu posso trabalhar aí sim o engajamento cidadão. É uma forma de chegar mais próximo a ele e tentar fazer esse engajamento. E sem engajamento você não tem projetos de cidades inteligentes. Algo que se busca muito, né, por parte do cidadão é isso aqui. O cidadão ele sonha com uma vida melhor, ele quer ter qualidade de vida, mas só que idealizar é mais complicado. Opinar, ele opina, mas ele não é ouvido. Normalmente é um processo de gestão top-down. Então, normalmente é de cima para baixo, simplesmente a gestão faz, ela executa, e o cidadão, né, que se vire para pensar a respeito, para ter uma ideia mais clara sobre aquilo que está acontecendo, né? Mas, como eu disse, o cidadão ele continua sendo o protagonista. Tá, mas como é que eu consigo fazer? Eu posso me basear em algo para desenvolver uma cidade inteligente? Olha, nós temos 2 documentos norteadores que contribuem para que você desenvolva uma cidade ainda mais inteligente. Não existe cidade boa, então cidade mais inteligente. A gente tem a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é um documento norteador construído a muitas mãos, então todo mundo teve a oportunidade de participar dessa carta. Eu participei da carta, o Michel ontem estava aqui, participou da carta. Então, vários cidadãos aqui no Brasil contribuíram para a construção dessa carta. Então, pode-se seguir essa carta. Além dessa carta, a gente também tem a norma, a ISO 37122, ela foi atualizada recentemente, já foi adaptada aqui para o Brasil, ela é nova aqui para os padrões brasileiros.
E ela também traz indicadores para que você possa saber o quão é inteligente ou o quão pode se tornar inteligente a tua cidade. Então, são documentos norteadores que conseguem dar esse suporte para que você consiga, aí, enfim, criar uma cidade inteligente. Nós temos cidades inteligentes com muita oferta de tecnologia e sem tecnologia. É uma pergunta que se faz muito. Uma cidade inteligente, ela é só com tecnologia? Não. Ela é também com tecnologia. Então, nós vamos perceber que quem usa muita tecnologia consegue oferecer serviço ao cidadão, como aqui a Prefeitura de Petrolina, ela é toda digitalizada, então não existe mais nada no papel, né? Tudo é digital agora, e outras prefeituras também estão se encaminhando para isso. Então, eu tenho a oferta de serviço ao cidadão. Eu acho que foi muito. Em relação ao uso efetivo, nós temos também, eu acho que é de conhecimento de muitos, na China, o Social Credit System. Então, o sistema de monitoramento, e olha que as prefeituras aqui na região estão adotando esse sistema de monitoramento. Petrolina está construindo o seu centro de operações lá na prefeitura. A Juazeiro do Norte tem um centro de monitoramento. Salvador tem um centro de monitoramento. E eles conseguem, através de identificação facial, né, identificar pessoas que, por algum motivo, têm uma dívida com a justiça. Só que não nos níveis da China, não chega aos níveis da China. Porque na China, o que é que eles fazem? Todo cidadão é monitorado. E aí, caso o cidadão, você vê que ele é identificado, aparecem as numerações referente à documentação dele, e caso ele seja surpreendido fazendo algo errado, então ele perde benefícios, ele não pode fazer um financiamento habitacional, então ele não tem direito. Ele perde direitos, é um ranking social. Né? Então, dependendo de como você faz, de como você age, então você é ranqueado como cidadão. Né? Isso é estranho, isso assusta. É tecnologia, mas assusta. Aqui, a Petrolina, Juazeiro do Norte, Salvador ainda não chegou nesse nível, e nunca vai chegar. Mas a ideia é que a gente possa diminuir os níveis de criminalidade, que a polícia ela possa trabalhar com a questão de dados e aí conseguir um trabalho mais efetivo. Pessoal, tem um outro conceito criado pelo Carlos Moreno, que é muito interessante. O Carlos Moreno é um pesquisador da Universidade de Sorbonne, ele é franco-colombiano. Ele é professor da Universidade de Sorbonne e ele traz esse conceito da cidade de 15 minutos. O que é isso? A cidade de Paris usa esse conceito, a cidade de Barcelona também usa esse conceito. Significa dizer, vocês estão vendo lá na figura, significa dizer que de qualquer ponto que eu esteja ali de Paris, eu posso me deslocar a um outro ponto e, no máximo, eu vou gastar 15 minutos. Eu posso ir a pé, eu posso ir de patinete, eu posso ir de bicicleta, como eu quiser. Mas eu vou gastar no máximo 15 minutos para me deslocar até determinado ponto. Então, o centro da cidade ele acaba ficando mais povoado, acaba se criando uma conexão maior entre as pessoas, favorece o comércio. Então, é algo que está sendo feito tanto em Paris como também em Barcelona. E aí vem aquela ideia, né? Mas espera aí, com tecnologia eu sei que dá certo. Nós temos hoje mais de 1000 soluções, se você buscasse para encontrar na internet mais de 1000 soluções para cidades inteligentes, pagas e gratuitas. Mas existe solução que não exige o uso de tecnologia, que não precisa de tecnologia? Sim. Esse aqui é um grande exemplo. Então, no Distrito Federal, as crianças, elas iam, jovens, adolescentes, eles iam, se deslocavam até a escola, iam a pé, faltavam muito, o índice de evasão era muito alto, porque eles não tinham como se deslocar até a escola. Então, aí o governo resolveu presentear esses jovens com essas bicicletas e mudou radicalmente. Então, você consegue eliminar a evasão. Então, até questões de saúde também, porque aí você está trabalhando na origem, e aí as pessoas, eles ficaram muito satisfeitos, ficaram felizes, aí virou uma febre, e se espalhou pelo Brasil. Tem um conceito que vai além desse, que é muito simples, mas poucos gestores pensaram nisso, que é o seguinte: em Barcelona é a cidade mais inteligente do mundo. Curitiba é a cidade mais inteligente do Brasil. Em Barcelona, o que eles fizeram? Eles selecionam turmas nas escolas, e essas turmas, elas tiram um dia para ir para a escola de bicicleta, acompanhados por um carro do trânsito, e aí esse carro ele vai acompanhando, as autoridades vão acompanhando essas crianças, de maneira que elas se sintam estimuladas, né, a ir para a escola de bicicleta, tá certo? Para ir para a escola de bicicleta. Então, Barcelona foi, né, muito além do que está colocado aqui nessa ideia.
Por fim, muita gente questiona, mas eu não tenho dinheiro. Muitas prefeituras falam que não tem dinheiro, então a gente tem muitos compromissos. A gente está falando agora aqui sobre a questão de responsabilidade fiscal, então as dificuldades que as prefeituras têm em obter financiamento. Mas eu digo o seguinte, que tem dinheiro sim. Esse aqui é um programa do governo, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e ele colocou por ano 1 bilhão, para que as cidades possam passar por esse processo de transformação digital. Então, basta que a cidade ela crie um projeto, ela desenvolve um projeto para uma demanda que ela tem, como a gente chama de cidade inteligente, para uma dor que ela tem, e aí ela submete esse projeto. Esse projeto ele vai ser avaliado. Então, se aceita, assim, em curto espaço de tempo, aquela cidade ela já recebe o recurso com uma facilidade assim, muito grande para fazer o pagamento. Aí são 20 anos para você pagar. Tá certo? Então, é uma forma de você adquirir o recurso e você conseguir investir num processo de transformação digital da sua cidade. Pessoal, então tem duas coisas que eu acredito muito. Então, uma última pergunta que me fizeram foi: o que você exatamente acredita, né, que consegue impulsionar os projetos de cidades inteligentes? Eu acredito em Deus, mas eu também acredito muito nos dados. Eu acredito muito nos dados também. Então, a partir do momento que você encontra no cidadão uma fonte inesgotável de dados, você tem como tomar decisões mais assertivas. É assim que funciona, pessoal. Então, as cidades inteligentes, elas são baseadas nos dados. Nós precisamos dos dados. Com os dados, nós conseguimos encontrar variáveis antes inimagináveis. Não é isso, Ana? Exatamente. E, além de dados, pessoal, também acredito muito... Nossa, muito sensível. Eu acredito também na educação. Tá certo? O investimento que é feito em educação e você preparar as novas gerações para que eles possam entender o conceito das Smart Cities, não só entender, mas colocar isso em prática. Eu acho que é o que consegue dar certo. Obrigado. Ok. Obrigado, professor Gondim. Mais uma brilhante apresentação. Agora a palavra com a nossa amiga Ana Adobati, que vai falar um pouco também sobre a sua experiência com seus projetos da Cidade Inteligente e um pouquinho mais, né, Ana? Na verdade, aqui eu vou fazer Deus já devem estar se perguntando o que é que uma ONG está fazendo aqui nessa conversa, né? Eu sou diretora executiva da Vivem, Cidadãos para uma Amanhã Melhor. A gente usa da ciência da aprendizagem, da neurociência, da inovação para desenvolver educação cidadã, que aí é o gancho que a gente traz aqui para falar sobre engajamento, né? A gente está falando aqui da importância de uma mudança de cultura, de protagonismo para cuidar da cidade, e isso sim precisa de educação cidadã. E aí o motivo que me traz aqui é para apresentar o Cidade em Jogo, que é uma das vivências que a gente leva para as escolas públicas. Como ONG nós não cobramos, mas aqui eu já faço minha propaganda, se tem algum prefeito ou governante aqui, com muita alegria a gente levaria o nosso conteúdo para as salas de aula, porque o nosso objetivo é desenvolver jovens que pensem em um coletivo, que são protagonistas da transformação de uma sociedade mais inclusiva e justa, né? E de quebra a gente ainda desenvolve habilidades socioemocionais, né? Então, fica aqui o convite, quem tiver interesse de levar nossos programas que usam de mídia social, novas tecnologias, game, como eu vou mostrar para a sua sala de aula, para os seus estudantes, a gente faz isso com muito carinho e muito amor. E aí eu vou trazer aqui o Cidade em Jogo para explicar um pouquinho, endereçar como é que a gente faz essa transformação cultural e esse engajamento acontecer. Eu vou trazer um vídeo que ele aí explica tudo, como é que também a gente usou game para poder entrar nas salas de aula e capturar a atenção dos jovens para que eles entendam o quão complexo é gerir uma cidade e como é importante essa participação cidadã no dia a dia para transformar esses espaços. Pode mostrar o vídeo, por favor? Obrigada. Já parou para pensar em quantos desafios existem na sua cidade? Ruas esburacadas, ônibus lotados, lixo nas ruas, áreas verdes cimentadas. E se você fosse o responsável por enfrentar esses desafios? O que você faria? Onde investiria o dinheiro da sua cidade? Qual seria a sua primeira ação como prefeito ou prefeita da cidade? O Cidade em Jogo é um game que permite que você seja prefeito por um dia e aprenda sobre os desafios de gerir uma cidade. Nele, professores podem desafiar seus alunos
a serem bons prefeitos. No Cidade em Jogo, sou eu quem define as prioridades do meu governo. Sou eu que escolho as políticas públicas para minha cidade. E mais, sou eu quem aprende na prática a ser uma cidadã mais preparada para fazer a diferença no meu município. Chegou a hora de saber como eu posso fazer da minha cidade um lugar melhor. Essa é a minha chance de fazer a diferença e começar a ver a cidade com outros olhos. Acesse Cidade em Jogo e se desafie a ser o melhor prefeito. E aí, gente, é o convite, a gente que está pensando em cidades inteligentes aqui, para a gente invadir a sala de aula. A gente tem um trabalho muito consistente aqui em Pernambuco já estamos em Recife, Paulista, Olinda, no Sertão, em Itabira e Quixaba, né? A gente leva dentro dos nossos programas, a gente tem o Cidade em Jogo, que foi também durante a pandemia muito importante, porque se tornou um instrumento, né, de ensino remoto. Mas aqui, o que eu acho que a gente tem que trazer também como experiência foi um focus group que a gente aplicou em Barueri ano passado. E aí mostrou que os assuntos que eram discutidos através dessas vivências em sala de aula conseguiram invadir a sala de jantar, a sala de estar, e depois, quando a gente foi pesquisar com os pais, né, o que tinha acontecido, eles traziam, a gente começou a pensar em certos assuntos a partir das provocações dos nossos filhos. Então, assim, engajar a juventude em qualquer processo de transformação é essencial, e o futuro que a gente quer precisa ser tratado na sala de aula, né? Eu vou passar aqui a voz para o meu colega, mas antes eu gostaria de falar de dados. Aliás, depois eu gostaria de falar dos dados, né, que aqui foi pautado. Que aqui eu deixo aqui também uma pílula aqui para a gente pensar que dados, de quem e como, né? Porque a gente também precisa olhar para a diversidade, para as nossas vulnerabilidades. Mas isso aqui a gente fala mais na frente. Obrigada. Ok, Ana. Vamos agora ouvir Leonel, direto de Foz do Iguaçu. Não é isso, Leonel? Isso aí, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Sebrae, a Campus Party, por nos fazer esse convite e dar um espaço para, né, sair lá de Foz do Iguaçu, lá do Paraná, para vir falar de cidades inteligentes aqui em Petrolina, que é uma referência também em cidades inteligentes. Nós nos inspiramos muito nas ações que nós fazemos em Foz do Iguaçu, no que acontece aqui em Petrolina. Então, vocês também estão vivendo a vanguarda das cidades inteligentes no Brasil. Eu vou falar um pouco do programa do do Vilar Inteligente, que é uma iniciativa do Parque do Parque Tecnológico de Itaipu, junto com a BDI e a Prefeitura de Foz. Então, nós sofremos uma provocação da BDI em desenvolver um programa de cidades inteligentes em Foz do Iguaçu durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a cidade de Foz do Iguaçu se organizou no programa Acelera Foz para diversificar um pouco a economia da cidade, porque Foz do Iguaçu é primordialmente turística, então sofreu muito na pandemia. Imagina hotéis, atrativos turísticos, guias, enfim, todo mundo foi muito impactado durante a pandemia. E quando foi criado esse programa do Acelera Foz, foi justamente para trazer novas soluções para a cidade. E aí surgiu esse programa do Vilar Inteligente. E quando a gente fala de um programa de cidades inteligentes, a gente tem uma grande oportunidade de inovar, né? A gente faz chamamentos para soluções de cidades inteligentes e as pessoas se perguntam muito: será que a minha solução é para cidades inteligentes? Né? Será que a minha startup, minha empresa tecnológica, ela vai entrar nesse eixo de cidades inteligentes? Olha, acredito muito que entra, porque cidades inteligentes a gente fala de segurança, de saúde, de educação, de mobilidade, de sustentabilidade, tudo isso. Se a sua startup, se a sua empresa ajuda a melhorar a vida de uma pessoa, a vida de um cidadão, a vida de um usuário da cidade, ela é uma solução para cidades inteligentes. Isso a gente fala porque quando a gente, e aí eu gostei muito de conversar com o professor Godin, porque essa questão do usuário, sabe, da população. Uma cidade inteligente, ela não é para ter tecnologia, só ter tecnologia. A cidade inteligente, ela é uma abundância de boas condições de vida,
uma boa condição econômica e de prosperidade para a população. Se você conseguir trazer isso com tecnologias dentro da cidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas, você torna aquela cidade mais inteligente. Não necessariamente a tecnologia de última geração, né, um software mais inovador possível. Se isso não melhorar de fato a vida das pessoas, isso é tecnologia por tecnologia, não tem sentido, né? Então a gente gosta muito de falar isso, né? Cidades inteligentes são com e não para tecnologias. E aí nasce esse programa do Vila Inteligente. Eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem, aí eu vou explicar melhor nos próximos slides. Como é que eu ligo o vídeo ali? Desculpa. Isso. No meio da natureza nasce um núcleo de tecnologia. Vila A Inteligente. Foz do Iguaçu é mais do que uma incrível cidade turística. Além de ter uma das 7 maravilhas naturais do mundo, possui a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, a Itaipu. Foz oferece as oportunidades de uma tríplice fronteira: aeroporto internacional amplo e moderno, terceira cidade brasileira que mais recebe turistas internacionais, intensa programação de eventos empresariais e culturais e um ativo intelectual com universidades e centros de pesquisa. E aqui nasce o primeiro bairro público inteligente do Brasil, Vila A Inteligente. Além de oferecer a estrutura ideal para a aplicação e teste das tecnologias, estão sendo desenvolvidas obras para o mercado municipal, a revitalização do Gramadão e a construção de novas ciclovias e pistas de caminhada. São soluções nas áreas de mobilidade, segurança pública, ambiental, integração com a comunidade. Um projeto desenhado para acolher empresas que apostam em várias frentes da tecnologia. Venha morar onde o mundo vem apenas passear. Vivenciar a cultura de 3 países. Traga suas ideias para Foz do Iguaçu. Promovido por empresas que apostam em inovação e desenvolvimento, projetando Foz do futuro. Faça parte desse movimento. Venha para a Vila A Inteligente. Legal, né, gente? Um projeto muito bacana. E o Vila A, ele nasceu de um decreto que foi o Sandbox. E esse é a grande cereja do bolo, né? Porque o Sandbox, ele nasceu, o termo é uma caixa de areia, ele nasceu nos videogames, né, com os SimCity, quem jogou, quem é mais velho, jogou isso, mas ele é muito trabalhado nas questões econômicas, nos bancos centrais, né? Eles têm programa de sandbox para testarem soluções fintech, soluções econômicas, para depois ser replicada nas cidades. Só que quando a gente começou a trazer isso para a cidade inteligente, o decreto do sandbox foi assinado em Foz do Iguaçu, foi assinado em junho do ano passado, então olha como é recente isso. Foi no mesmo mês que foi assinado o decreto de sandbox na Coreia do Sul. Então, foram os 2 primeiros modelos de sandbox para cidades inteligentes do mundo. Então, você vê que Foz do Iguaçu está bem na vanguarda disso. Em seguida do programa de sandbox de Foz do Iguaçu, foi assinado o modelo aqui de Petrolina. Então, Petrolina é a segunda cidade com o modelo assinado de sandbox, né? Então, o que é um sandbox? Um sandbox, ele é um ambiente de teste e validação, onde você consegue afastar legislações municipais, estaduais, federais, né? Isso vai depender muito de quem está participando dessa ação. No nosso caso, lá em Foz do Iguaçu, nós afastamos as legislações municipais. E isso facilita muito o teste e validação, a entrada de tecnologia para ser validada no modelo de cidades inteligentes. Porque, assim, hoje as prefeituras estão com os seus planos diretores, os seus sistemas de obras ainda muito atrasados, foram criados na década de 80, então hoje a gente está vivendo uma transformação digital muito, muito exponencial, vou usar a palavra, né, que
que né, deixa a gente mais inteligente, que a gente foi falado ontem, mas deixa as cidades as prefeituras não conseguem acompanhar a evolução tecnológica que acontece, e elas não conseguem contratar isso. Né? Então, quando se cria um modelo sandbox, você facilita a entrada de soluções para ser testadas no ambiente real de cidade. No nosso caso, é um bairro, então é o primeiro bairro público do país, onde você pode levar a sua solução, validar, testar, melhorar o modelo de negócio, melhorar as funções técnicas, enfim. Você consegue criar um ambiente que vai dar possibilidade de inovação para as cidades. Lá no Parque Tecnológico de Itaipu, nós recebemos muitas comitivas de prefeituras, governos, estados, de outros países também. Inclusive, esse mês nós recebemos a comitiva aqui de Petrolina, de Recife, justamente discutindo a troca de tecnologias, troca de conhecimento para ser aplicado nas cidades. Então, o nosso objetivo lá em Foz do Iguaçu, com o modelo de sandbox, é criar um ambiente propício para as prefeituras, né, para quem demanda esse tipo de solução, ir lá e olhar o que tem de inovação para poder trazer para a sua cidade. Então, quando foi criado o modelo do bairro inteligente lá da Vila A, nós escolhemos o bairro Vila A, e aí esse nome é um pouco diferente, né, porque o bairro Vila A, ele historicamente é um bairro que foi criado pela Itaipu na construção dela. Então, foi criado 3 bairros, Vila A, Vila B e Vila C, né, dentro da cidade, justamente para abrigar os barrageiros, né, quem construiu a usina de Itaipu. Então, quando você olha o modelo do bairro, ele é um bairro planejado, então tem esse aspecto, né, geográfico, quadradinho, assim, é bem interessante. Claro que hoje, né, a cidade cresceu muito, está bem espalhada a cidade, mas nós pegamos esse perímetro do bairro da Vila A, inserimos tecnologias, essas tecnologias foram adquiridas pelo Parque Tecnológico para dar condições para aí sim receber startups, empresas de tecnologia virem testar suas soluções lá. Porque você imagina se a gente chama as empresas por um bairro que não tem nem internet, nem cabeamento de fibra ótica disponível. Isso vai dificultar ainda mais o teste e validação de tecnologias. Então, a gente colocou algumas soluções, algumas tecnologias já no bairro para facilitar isso. Um ponto interessante que o nosso bairro, ele tem 4 km², mas ele tem 3.000 casas naquela região. Ele possui um hospital de referência. Esse hospital ele é referência no oeste do Paraná. Inclusive, ele foi construído pela usina de Itaipu. Tem uma área verde grande, que é essa área de baixo aqui. Então, você consegue testar soluções ambientais, de sustentabilidade. Possui 11.000 habitantes, a estimativa que a gente tem, claro que o IBGE agora vai atualizar isso, mas nossa estimativa é de 11.000 habitantes, isso representa uma grande parte de municípios do país. Então, imagina, num bairro a gente consegue replicar o que a gente consegue fazer em vários municípios espalhados no nosso país. Temos espaços de evento, mercado público, como foi mostrado no vídeo, que está em construção, então ele está dentro desse perímetro do Vila A, e também universidades e escolas, ou seja, a gente consegue num bairro replicar o que acontece numa cidade, na sua grande maioria, né? Então, ali a gente tem as tecnologias, eu vou mostrar aqui. Então, nesse bairro, como eu falei, nós instalamos câmeras PTZ de reconhecimento facial, câmeras de reconhecimento de placas de veículo. Então, a gente consegue criar uma barreira, né, um circuito dentro do bairro, onde a gente sabe exatamente quem está e quem não está no bairro, quem entrou e saiu. Isso, para a questão de segurança, é muito bom. Só que isso tem um ponto muito importante, que é a gestão de dados, né? Então, quando a gente fala de tecnologias para cidades, a gente tem que colocar na balança. Toda tecnologia ela tem um bom e um ponto negativo. Quando a gente coloca na balança, poxa, eu vou fazer reconhecimento facial da minha população. Isso é bom? Isso é bom, pelo ponto de vista da segurança. Mas é ruim quando você pensa na individualidade de cada um. Você está a todo momento sendo monitorado. Então, você tem que criar situações onde você deixa a população tranquila quanto a isso, informando ela, criando um mecanismo que você está sempre deixando claro o que você está fazendo com esses dados para a população, para ela não se sentir invadida, né? Mas também testando esse tipo de solução. Temos também pontos de ônibus inteligente, cruzamentos inteligentes. Isso tem aqui, esses cruzamentos inteligentes, vocês possuem aqui em Petrolina, é o mesmo sistema que tem aqui. Né? Tudo isso sendo monitorado por um centro de controle e operação, que é o nosso CCO. Então, toda essa tecnologia ela é monitorada remotamente
dentro desse centro, justamente para a gente poder acompanhar em tempo real ali o que está acontecendo na cidade. Temos as luminárias de gestão, de telegestão, que também tem aqui em Petrolina. Anteontem eu fiz um passeio com o Tiago, secretário aqui da cidade, para conhecer os espaços, né, onde que estavam instalados, e como é que, inclusive, conheci o CCO daqui, que é muito parecido com o que nós temos lá. Só que quando a gente montou toda essa estrutura, né, fez todo esse arranjo com prefeitura, com entidades públicas, entidades privadas, nós tínhamos que criar algum mecanismo que desse vida a isso, né? Porque simplesmente colocar as soluções e ficar lá olhando para elas num telão, sem ter, de fato, um ganho para a cidade, para o desenvolvimento de cidades inteligentes, a gente criou o Smart Vitrine. O Smart Vitrine é esse mecanismo que dá vida a toda a estrutura do modelo de sandbox. E o Smart Vitrine ele tem três fundamentos, né? Um que é de validação, então toda tecnologia que entra no espaço de sandbox, ela passa por um crivo de validação pelo nosso comitê técnico, que é composto por técnicos do Parque Tecnológico, da Prefeitura, e sempre a gente convida um especialista do tema ali, às vezes tem tecnologias que são muito específicas que a gente não tem competência para avaliar, então a gente chama alguém do mercado para validar isso. Além dessa validação técnica, nós também criamos o índice de sucesso do usuário, que é um índice que a gente vai olhar do ponto de vista do cidadão. Então, como que esse cidadão está sendo impactado por essa solução? É bom? É ruim? Então, não é só tecnologia pela tecnologia. Lembra que a gente falou no começo, né? Até o professor Godin também falou isso. A gente tem que olhar para o ponto de vista do cidadão. É ele que tem que dizer. Se ele não dizer que a cidade dele é inteligente, não adianta vir um técnico, um professor, né, um engenheiro dizer que aquela cidade é inteligente. Se o cidadão ele não percebe isso, aquela cidade ela não traz esse aspecto, né, de inovação. O outro ponto é a questão de negócios. Então, a função do Parque Tecnológico é fazer conexões. Então, a gente vai ter um ambiente onde a gente vai receber soluções das mais diversas possíveis e vai oferecer para quem precisa, que são as cidades, são grandes empresas. Então, nossa função lá é conectar quem precisa, né, quem tem demanda, com quem cria esse tipo de solução. E o outro ponto é a visibilidade. Então, o tema de cidades inteligentes é um tema sexy, hoje está todo mundo falando sobre isso, grandes eventos acontecendo com esse tema. Então, trazendo as soluções para esse ambiente sandbox, sendo validado, testado e participando de eventos, a gente está dando visibilidade para eles também. Não só para as empresas, mas também para todas as instituições que se conectam a esse movimento, né? Então, esse é um dos pontos que a gente quer dar muita ênfase, dar visibilidade para esses mecanismos. Então, o Smart Vitrine ele é um edital, ele está aberto, inclusive se vocês quiserem entrar hoje para escrever suas soluções em cidades inteligentes, pode fazer a inscrição. Ele tem duração de 2 anos, ele foi lançado em julho desse ano. As inscrições elas são feitas a qualquer momento, só que ela tem 4 momentos de entrada. Então, o primeiro momento foi agora, nós selecionamos 6 empresas para ser instaladas na Vila A, onde elas vão passar por esse crivo, né, de validação e teste. O segundo ciclo vai ser agora em dezembro, o edital está aberto, então em dezembro a gente vai selecionar mais 6 empresas para se instalar lá. No Smart Vitrine, a gente está buscando empresas que têm um TRL mais alto, ou seja, que já tem produto validado, testado, já está no mercado. Mas também para quem está com a startup numa fase mais inicial da sua trajetória, nós temos um edital do Hangar, que aí vai passar pelo nosso processo de incubação e aceleração dentro do Parque Tecnológico. Também vai ter agora em dezembro a seleção. Então, do Smart Vitrine, desse aqui é do primeiro ciclo, tá, pessoal? Nós tivemos 20 propostas inscritas de diversos lugares do país, né? Ali a gente tem o mapinha, só que olha só como é que é engraçado, né? Tá vendo ali a região Nordeste? Só a Bahia teve um inscrito, né? O resto da região ali não tivemos nenhum, nem da região Norte. Então, isso mostra... Por isso, inclusive, que a gente está aqui falando sobre isso, porque a gente quer que empresas daqui do Nordeste vá para lá testarem suas soluções. E não precisa estar lá fisicamente, mas sim colocando a sua solução para ser validada no ambiente real de cidades inteligentes. Nós selecionamos 6 soluções, aqui tem alguns temas, né, que foi contemplado nessas soluções.
E agora a gente está com um processo, inclusive, com o Inmetro. A gente está em negociação para ter um escritório, uma base do Inmetro dentro do Parque Tecnológico para ajudar a validar isso. Então, imagina só, você tem uma solução que é validada pelo Inmetro, pelo Parque Tecnológico, pela BDI, enfim, todas as instituições, isso facilita muito a vida do prefeito na hora de justificar a contratação de uma solução dessa. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse é o nosso Hub Iguaçu. Fica aqui o nosso QR Code para vocês buscarem mais informações lá. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. A gente agora volta, antes de abrir para as perguntas da plateia, a gente volta para a Ana, ela vai fazer mais alguns comentários, né, acerca do que foi falado aqui, para completar, inclusive, o tempo dela que ela usou. Por favor, Obrigada. Ana. Bom, eu tenho um outro chapéu, na verdade, 2 chapéus, né, além de diretora da Vivem. Eu sou cofundadora da Women Friendly, que é uma iniciativa que cria redes seguras para as mulheres a partir do combate ao assédio. E também sou embaixadora da Human Rights Monitoring Initiative, que é uma iniciativa do MIT que coleta dados no mundo para saber a situação dos direitos humanos, né? Não preciso dizer que o Brasil não está indo muito bem nos últimos 2 relatórios, mas então quero dizer que o tema dados e gênero me interessa muito. Eu queria aqui provocar com meus colegas, né, sobre o uso de dados. Porque a gente precisa entender que, sim, uma grande nuvem de dados ela é gerada, mas como é que a decisão é tomada partindo de um olhar que uma mulher tem vulnerabilidades diferentes de um homem. E se essa mulher for negra, ela é mais vulnerável ainda, dados os processos históricos. Então, eu queria voltar aqui para os meus colegas para a gente pensar assim, o que é que está no centro da decisão, né? Será que essa cidade inteligente está chegando para todo mundo? O que é prioridade? E eu trago sempre o exemplo da mobilidade, porque eu me lembro de uma pauta na campanha para prefeito para Recife, que era, ia ser muito legal aqui em Boa Viagem, bairro turístico, né? A gente saber no ponto de ônibus o tempo que leva para o próximo ônibus chegar. Isso é bacana. Mas para uma mulher negra que sai às 4 da manhã e vai para o ponto de ônibus para trabalhar, é uma questão de segurança, né? Então, assim, qual é a prioridade? E aí eu queria abrir aqui a discussão para a gente entender. Essa cidade inteligente está chegando no mais vulnerável? Como é que esses dados vêm sendo usados? Obrigada. Só queria fazer essa provocação. Bom, para começar o debate, não é isso? Muito bem, Ana. Depois a gente abre para a plateia. Esse é um ponto muito importante, né? É trabalhar essa questão do cidadão. Dentro das soluções que nós selecionamos lá no Smart Vitrine, uma delas é um totem inteligente, que é de uma empresa do Paraguai, de Assunção do Paraguai, que se inscreveu. Eles estão trazendo eles montaram uma empresa em Foz do Iguaçu, estão trazendo sua produção para Foz do Iguaçu, então isso gera receita para o município. E é um totem que tem, além de câmeras, informativos, tem um botão do pânico. Tem também a questão de leitura em braille, enfim, são várias tecnologias embarcadas nesse totem para facilitar ali a comunicação com o cidadão. Isso está sendo testado lá na Vila A, que é um bairro de classe média, tal, mas a gente quer chegar no prefeito e falar assim, você tem um problema de segurança numa região vulnerável? A gente tem um totem que pode ajudar, que vai transmitir informação para um centro de operação e vai te dar em tempo real ali um problema de insegurança que a mulher, né, a pessoa estiver sofrendo naquele momento. Então, esse tipo de ação, ele vem justamente para facilitar a escolha e a tomada de decisão dos prefeitos quando tem esse tipo de problema. Ana, nós temos algumas iniciativas no Brasil, né, que têm essa proposta, mas que ainda não apresentaram nada de concreto. Acho que se você fizer uma pesquisa por aí, você vai perceber que a cidade inteligente ela tem um alcance. Ela tem um alcance, mas, na verdade, ela não consegue alcançar todos os cidadãos. Infelizmente, muita gente ainda fica de fora e trabalha-se muito com essa questão de dados, né, para, como eu disse, você ter uma tomada de decisão assertiva. Mas algo de concreto, algo de palpável, realmente é uma coisa ainda que tem que amadurecer muito. Eu acho que é uma questão de priorização, né? De foco, de olhar, de entender quem está ali no foco da prioridade. E aí eu acho que é importante abrir para a plateia. Ok. Então, a gente agora vai abrir as perguntas aí, a plateia quiser ou perguntar ou fazer um comentário, por favor. Eu só queria que se apresentasse, dissesse o nome, se pertence a alguma instituição. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ramon Dantas, né? Sou do município de Araripina, Pernambuco.
Estou há 6 anos como diretor de Ciência e Tecnologia do município, convidado por o atual prefeito reeleito, o Dr. Raimundo Pimentel, e a gente trouxe nossa equipe de tecnologia também. Levanta a mão aí, o pessoal lá. A gente trouxe nossa equipe exatamente para que agregar, para que eles façam parte desse cenário, para depois a gente entrar numa discussão em que tudo isso que a gente está vivendo, esses 3 dias, como é que a gente pode implementar isso na cidade. Tá? E a gente vê que coisas simples, a gente não tem como falar de cidades inteligentes sem falar em governança pública, né? Não só governança pública, mas também no privado também. A gente entende que, se a gente perceber, todas as coisas estão ligadas. E eu queria citar um exemplo que eu passei hoje, né? Hoje a gente saiu para comprar um produto e a gente passou quase 20 minutos na fila, né? Na verdade, a gente passou 40 minutos na fila e ia demorar mais 20 para pagar. Imagina o consumidor, né, que vai a um comércio comprar e fica ali esperando 40 minutos para pagar. Já escolheu o produto, fica esperando 40 minutos. Uma simples tecnologia, né? Quem é que gosta de esperar na fila aqui? Quem é que gosta? Levanta a mão. Estressa, né? Não estressa? E estresse é o quê? É um problema de saúde, né? Então, a gente imagina que coisas simples, né, que a tecnologia vem, e eu gosto de dizer que o conceito de cidades inteligentes são cidades que usam seus recursos de forma inteligente, sejam recursos humanos ou tecnológicos, né? E nesse caso que eu citei, é no setor privado, mas imagina se uma empresa dessa coloca simplesmente um pagamento de autoatendimento. A pessoa chega, pagou, foi embora. Não existe fila, não existe estresse, não existe problema de saúde. Correto? Então, a gente vê que coisas simples, e concordo bastante que chegou na questão das cidades, que muitas vezes, o que é que o cidadão está fazendo por a cidade? Veja que coisas simples, é importante o que a gente precisa fazer, principalmente na governança pública. Eu vou correr um pouquinho, estou me prolongando, peço até desculpa. Mas veja só, um exemplo bem prático, e como eu costumo ser bem prático. No município de Araripina, a gente não tinha recurso quando iniciou, 6 anos atrás, estava muita coisa atrasada, enfim. A gente conseguiu doação de um servidor, né, de um banco. O banco só passa 4 anos com servidores, né? E a gente simplesmente pegou aquele servidor, implantou, colocou nosso sistema de documentos digitais, e aí a gente economizou papel, economizou impressão, economizou gasolina, onde ia papel para um lado, papel para o outro, procurava lei, né? Então, as coisas simples, o que é que a gente está fazendo por nossa cidade, né? São coisas simples que a gente pode fazer e que agrega muito, né? Traz muita economia, e a economia traz benefício para o cidadão, do outro lado. E agora eu vou para a minha pergunta, né? Sendo bem prático, são 2 perguntas. A primeira pergunta é como a cidade inteligente, onde essa implementação lá em Foz, qual o benefício que está trazendo para o cidadão, né? Qual foi o impacto que já causou, né? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se fosse fazer hoje, né, qual a recomendação que vocês fariam, em qual setor a gente conseguiria fazer aquela implementação em que trouxesse já um benefício para o cidadão, de forma prática. Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que nós recebemos com muita recorrência lá no Sandbox. O espaço Sandbox, ele não é um espaço de operação do município, ele é um espaço para teste. O próprio município de Foz do Iguaçu ele vai adquirir as soluções do Sandbox para ser implantado na cidade.
Mas dentro do sandbox, a gente está fazendo um monitoramento constante do que está acontecendo lá dentro. Na questão de segurança, por exemplo, a Polícia Civil tem acesso às câmeras, a Polícia Militar tem acesso às câmeras, então já foi solucionados crimes. A gente está tendo um ponto muito grande de perícia de seguro de veículo, quando tem acidente. Então, como o bairro é todo monitorado, as seguradoras direto pedem solicitação para ver isso. Do ponto de vista do morador, na rotina dele, a questão do ponto de ônibus, com os informativos dos ônibus, isso facilitou muito. O Wi-Fi também que está sendo distribuído, isso é um ponto que traz facilidades, e eu acho que é o principal ponto que o cidadão ele vê como melhoria, você ter o acesso à internet gratuita nos pontos públicos, né? Isso traz até mais segurança para ele durante o trajeto que ele está fazendo naquela região. Mas eu vejo que, quando você pensa em trazer isso para uma cidade, o primeiro ponto que você tem que olhar é o que a sua cidade precisa. Qual é o grande problema que a cidade tem? Então, é fazer um diagnóstico. Existe o próprio ranking de cidades inteligentes do Smart City, que é, inclusive, da Bright Cities, que faz esse levantamento, que traz indicadores da cidade ali, de como que ela está. Foz do Iguaçu, por exemplo, saiu do 79º ano passado para esse ano 44º. Foi um pulo justamente por conta dessas ações que nós estamos fazendo. Mas quando você tem um diagnóstico, você olha um retrato da tua cidade e quais são os pontos que você tem eficiência e os que você não tem, a partir daí você começa a buscar soluções nessas dificuldades do município para suprir ela. Mas um diagnóstico é inicial, é escutar o cidadão e ver quais são as suas dificuldades de cidade. Eu queria só complementar a do segunda pergunta. O Leonel já esclareceu muito, mas eu queria só acrescentar que, às vezes, é muito difícil você identificar realmente quais são as dores, como a gente costuma falar em Smart Cities, quais são as dores da sua cidade. Às vezes, nem a própria prefeitura sabe. Então, a gente trabalha muito com essa questão dos dados, como a gente estava discutindo aqui, e os dados conseguem deixar isso muito transparente. Então, exatamente onde é que você precisa fazer investimento, você tem que ser muito assertivo, e através disso você conseguir economizar recursos. Tá certo? Então, a Bright City faz isso, aqui em Petrolina tem empresa que faz isso. Então, você tem muitas empresas que conseguem estabelecer esse diagnóstico, conseguem apontar exatamente onde você precisa investir. Tá certo? Então, hoje, antes a gente não tinha isso, então era muito mais difícil, você tinha que começar do zero. Hoje a gente já tem empresas que fazem esse mapeamento, fazem o diagnóstico e você consegue saber exatamente onde você vai precisar investir. Ok. Pessoal, infelizmente, eu tô aqui de coração, a gente já recebeu a sinalização que o nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer. Antes disso, só um pequeno comentário também, 30 segundos, de onde é que vem um pouco dessa inteligência, graças a Deus, que a gente tem aqui em Petrolina e em muitos lugares. Na década de 60, início da década de 60, entre 59 e 63, foi prefeito aqui um tal de Luiz Augusto Fernandes. Ele era engenheiro, ele não era político, ele resolveu ser prefeito. E ele fez o primeiro plano diretor de Petrolina, na década de 60. Ele previu essas avenidas todas que a gente tem, inclusive já com a faixa de domínio, avenidas largas, para quando um dia fossem duplicar, não precisar gastar com desapropriação. A gente sabe que hoje, para duplicar uma avenida, se gasta muito mais, às vezes, para desapropriar, para abrir o espaço, do que para pavimentar. E ele teve essa visão, ele planejou a cidade na década de 60, e Petrolina cresce hoje a olhos vistos por conta dessa visão inteligente que alguém teve lá atrás. E isso é possível a qualquer tempo, qualquer cidade pode fazer seu plano diretor, e aí não mais só o plano diretor urbano, todo o seu planejamento de ocupação, de uso de solo, tudo isso aí, né, de atendimento com as unidades de saúde. Antigamente se decidia onde ia colocar uma escola, onde ia se colocar um posto de saúde por critério político ou por critério de QI, de quem indica. Hoje não, você tem critérios técnicos, você tem dados que podem apontar qual é o melhor lugar para ter uma escola, o melhor lugar para ter uma creche, o melhor lugar para ter um posto de saúde. Isso está muito consolidado, basta só um pouquinho de vontade, tá bom? Mas eu queria agradecer aos nossos debatedores, agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez, e foi muito bom tê-los novamente aqui no nosso painel. Muito obrigado, e fiquem aí que a gente começa já. O próximo. Soltou mais dessa vez, professor.